Olá, amigo. Seja bem-vindo ao nosso curso de Programação Orientada a Objetos utilizando a linguagem Java. Meu nome é Andrés Menendez. Esse é meu material que utilizo na universidade. E dando continuidade aí ao nosso vídeo, nós vamos fazer exercícios hoje sobre os comandos de entrada e saída que foi visto no episódio anterior, tá certo? Vou utilizar a IDE Eclipse, mas poderia utilizar o NetBeans sem problema algum. No nosso curso eu vou revezar aí entre um e outro, e você aí que escolhe qual das duas ideias você melhor se adapta. Então, continuando aqui, vou lá para o meu slide 30 e pouco, né, onde a gente parou. Deixa eu ver exatamente onde a gente parou. A gente parou aqui. Na verdade, paramos aqui, vimos alguns exemplos dos comandos de entrada e saída. A partir de agora, nós vamos fazer esses dois exercícios aqui, tá certo? Então, eu peço um programa em Java para ler dois números e calcular a média dos valores lidos. Então, bastante simples, né? Fazer a leitura de um, fazer a leitura do outro. Somos os dois, né? Para poder dividir também por dois e apresentar a média. E o outro, eu vou ler o nome, o salário bruto e o valor de desconto de um determinado funcionário, e no final vou imprimir o nome e o valor líquido, que vai ser o valor bruto menos o valor do desconto. E aí eu vou também imprimir o resultado. Esses dois exemplos, bastante simples, tá certo? Vamos fazer o primeiro. O primeiro é para calcular a média, e nesse primeiro vou utilizar o scanner, que é o comando um dos dois comandos de entrada que tem no Java, tá certo? Então vamos aqui para o nosso Eclipse, vamos utilizar esse projeto que a gente criou anteriormente, né? Vamos criar uma nova classe, posso clicar aqui nesse botãozinho também, tá certo? Essa classe vai se chamar exercício 2, eu vou deixar isso aqui marcado, vamos dar um zoom, vou deixar isso marcado, para que ele possa aparecer já o método main na geração do código, tá certo? Ele vai gerar aqui, ó. E aí vocês podem ver que aqui apareceu exatamente aquilo que a gente queria, que era o método main. Vamos apagar esses comandos aqui, desculpa, comandos não, esses comentários. E aí agora vamos, a partir desse momento, começar a brincar e fazer a leitura, né? A gente falou no vídeo anterior, no episódio anterior, que existiam duas formas e uma delas era com o scanner, tá certo? O scanner eu preciso importar uma biblioteca que se chama java.tio.scanner, ok? E aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer era isso aqui, scan igual a new scanner system.in. Isso permitia e configurava que a leitura fosse feita a partir da console, tá certo? Bom, isso aqui é o básico para que a gente possa começar a fazer a leitura dos dados. Então eu vou pedir para que o usuário digite o primeiro valor, tá certo? Vou tirar esse println para que eu permaneça na mesma linha na hora que eu digite. E aqui eu vou criar uma variável chamada valor1, que vai receber a leitura diretamente do teclado a partir do nextInt, tá certo? Então essa variável é essa variável que eu estou usando aqui, tá certo? E esse nextInt permite que eu faça a leitura de um valor inteiro, tá certo? Ele ficou amarelinho aqui, dizendo que o valor 1 ainda não foi utilizado, tá certo? Posso colocar aqui o mouse, vocês veem aí que apareceu amarelinho dizendo exatamente isso que eu falei, tá certo? E vou repetir isso para um segundo valor. Vocês viram no outro que eu fiz assim, ó, sysout, Ctrl, espaço, e apareceu system.out.println, mas eu poderia digitar também sem problema algum. Opa. Digite o segundo valor, também vou tirar aqui o println para que ele fique na mesma linha na hora de digitar, e vou dizer o seguinte, declaro a variável e digo que ela vai receber o valor que foi digitado pelo usuário. Então, do jeito que está aqui, eu digito o primeiro valor e digito o segundo valor. Vamos rodar aqui. Ele não vai calcular média ainda, tá certo? Ele simplesmente vai... Opa, desculpe, eu não salvei, tá? Vou rodar agora de novo. Digito o primeiro valor, 10, digito o segundo valor, 15, e aí o programa simplesmente não faz nada porque a gente não falou também nada para ele fazer, né?
Agora, nós vamos criar uma variável double, que é a média, que vai ser quem? Valor 1 mais valor 2 dividido por 2. A precedência dos operadores, tá certo? Que é um ponto importante e segue as regras matemáticas, né? Primeiro vem a multiplicação e a divisão para depois vir a soma. Então, nesse caso, ele vai pegar o valor 2 e dividir por 2 e depois somar mais 1, que não é o que a gente quer. O que a gente quer é somar primeiro, e aí eu coloco parênteses, e depois eu divido. Aí agora sim eu passo a ter o valor que eu queria. E aqui também vamos imprimir o resultado. O valor da média é... E aí nós vamos concatenar isso com a média. Certo? Então, um programa bastante simples, não tem muito mistério. Utilizamos a classe Scanner para poder fazer a entrada de dados. Opa! Apareceu um problema ali porque eu não salvei como TF8 e ele estava reclamando desse caractere que estava acentuado, tá certo? Mandei salvar como TF8 e aí ele não vai dar mais esse problema, tá certo? Então, fizemos a leitura dos dados, calculamos a média, tá certo? Através dessa expressão matemática e mandamos imprimir usando o comando de saída, tá certo? Vamos rodar mais uma vez aqui. Ele pede o primeiro valor é 8, o segundo valor 6, então seria 8 mais 6 e daria média 7, né? Porque eu somando 8 com 6 dá 14, dividido por 2 dá 7. Bom, é isso, pessoal. Esse primeiro exercício bastante simples, tá certo? Não temos muita complicação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí comigo. Vamos ver agora o segundo exercício, tá certo? No segundo exercício, deixa eu maximizar aqui só para a gente poder ver. No segundo exercício, eu tenho que ler o nome, o salário bruto, o valor de desconto, que são esses caras aqui, ó. Nome, salário bruto, valor de desconto. E eu vou calcular o valor líquido, que seria o valor bruto menos o valor de desconto, tá certo? Então vamos fazer isso também aqui no Eclipse, vamos criar uma nova classe. Posso vir aqui, ó, File, New Class, ou clicar naquele botãozinho ali que eu mostrei antes. Esse vamos chamar de exercício 3, tá certo? Também vamos deixar marcado aqui, né? Opa, eu não cliquei aqui, e aí ele não sabia onde é que eu tinha que criar, tá certo? Agora ele colocou, tá? Então agora sim vamos colocar exercício 3, deixa ele gerar, tá certo? Ele gerou aqui, também vamos tirar os comentários e vamos iniciar aqui. Esse segundo exercício eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aquele outro comando de entrada de dados, que é o JOptionPen, tá certo? Eu tenho que fazer o import, só que agora é de outra classe, essa javax.swing, .jOptionPen, tá certo? Então estou importando essa classe aí para que a gente possa utilizar. E na hora de fazer a leitura dos dados é bastante simples. Eu já vou ler como string o nome, eu utilizo jOptionPen.show input dialog e peço para ele digitar o nome do funcionário. Mais uma vez, quando eu mandar salvar aqui, ele vai reclamar, tá vendo? Vou salvar como TF8 e a partir daí não tenho mais problema. O nome do funcionário está lido aí do jeito que está, bastante simples. Eu preciso fazer também a leitura do salário bruto e do valor de desconto. Lembrando, né, se você não viu o episódio anterior, que a leitura com esse comando de entrada é sempre feita a partir de strings, tá certo? Então vou chamar aqui de leitura e vou dizer o seguinte, vou repetir o que está em cima. jOptionPen.showInputDialog e vou ler o salário e bruto, né? Salário bruto. Então ele vai fazer a digitação do salário bruto, tá certo? Nesse caso. Só que eu tenho que transformar essa leitura num valor de algum tipo. Eu vou usar o tipo float. Float. Opa. Float. Tá difícil. Float, salário bruto, tá certo? A gente, como boa técnica de programação, pessoal, sempre coloquem variáveis que têm
significado, né, que vai dar significado para aquilo que ela vai armazenar. Se eu vou ler o salário bruto, eu coloquei ali salário bruto para o nome da variável, tá certo? Poderia colocar X, né? Só que fica estranho, tá certo? Para quem vai ler, entender o que você quer dizer com X, com Y, com Z ou coisas parecidas. Então, é sempre bom, né? É sempre uma boa técnica de programação utilizar nomes de variáveis com nomes que tenham significado. Então, aqui eu vou utilizar isso aqui, que é a transformação para a utilização de uma string em a utilização de uma string mais para um float, tá certo? Uma transformação, digamos assim, né? Então ele pega isso aqui que é um string e transforma para um float, que é o salário bruto, tá certo? Eu vou utilizar essa mesma variável, tá certo? Já que eu guardei o que eu li aqui, tá certo? Importante que você entenda isso, tá certo? Vou utilizar essa mesma variável leitura para fazer a leitura do outro, jOptionPen.showInputDialog, onde aqui eu vou fazer a entrada do valor do desconto, tá certo? E aqui também eu vou transformar descontos, vai ser do mesmo jeito, float.passefloat de leitura, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu utilizei essa mesma variável, tá, pessoal? Veja, a mesma variável, tanto para a leitura do salário bruto quanto a leitura do desconto. Por quê? Porque se eu cobrir o que está na leitura, não tem problema algum, porque o que eu vou utilizar de fato é essa variável que está aqui em salário bruto. Então, eu posso utilizar aqui sem problema algum. Se eu fizer a leitura aqui com nome, tá certo? O que eu vou fazer é que eu vou perder o nome que eu digitei antes. Então aí eu não posso usar, mas aqui eu posso, porque eu já guardei. Ok? Isso é importante que você entenda. Bom, então eu tenho nome, tenho salário bruto, tenho desconto. Vamos calcular o salário líquido. Posso fazer isso, salário líquido, receber salário bruto menos os descontos. Posso fazer? Por que eu estou perguntando se eu posso fazer? Né? Ainda está com erro aqui porque eu não botei o ponto e vírgula. Mas por que eu estou perguntando se pode fazer? Porque float, desculpe, porque salário bruto e descontos é do tipo float. E salário líquido está do tipo double. Vamos colocar o ponto e vírgula. Ó, aparentemente só deu um warning, mas ele está dizendo que o salário líquido não está usado. Então eu posso. A questão aqui que eu quero mostrar é o seguinte: float é um tipo de dados menor do que o double. Então, o menor cabe no maior. O contrário é que não seria possível. Tá certo? Faça os testes, coloque aqui como double, tá certo? Isso aqui vai ter que ser trocado para double. E coloque isso aqui como float e veja qual é o resultado. Se você tiver alguma dúvida, também entre em contato. E vamos fazer a impressão dos resultados. Eu estou digitando com sysalto, tá, pessoal? Mas se quiser digitar system.out.println, não tem problema nenhum, tá? Nome do funcionário. Vamos botar ele bem por extenso. Funcionário, tá certo? Aqui nós vamos concatenar com o nome. E na linha seguinte, também vamos imprimir pulando de linha, só que agora o valor, salário bruto, não burto, né? Quem que eu vou concatenar aqui? Salário bruto, né? Salário bruto. Mais outra, que vai ser descontos, mais descontos. Aqui eu estou fazendo o seguinte, pessoal, estou começando a digitar e estou apertando Ctrl espaço. E aí ele mostra para mim o que eu posso botar, tá certo? Isso são manhas aí da ideia do Eclipse, tá certo? Salário bruto e aqui o que a gente calculou, né? Salário líquido, que é o quanto efetivamente a gente recebe. Então aqui, salário líquido. Então veja que aqui agora todos os warnings deixaram de existir, né? Porque todas as variáveis estão sendo usadas e não temos mais nenhum erro. Vamos ver, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui. E vamos executar.
certo? Então, ele deve abrir a janelinha para pedir o nome do funcionário, Andrés. Salário bruto, vocês querem saber meu salário, né? 1.000. Valor do desconto, 900. Já pensou? Na verdade, não é 900, né? Esse nosso governo tira, mas não tira tanto. Normalmente ele tira 30%. 300. Então, eu digitei o nome do funcionário, o salário bruto, que foi 1.000, o valor do desconto, que foi 300. Então, ele tem que me dar aqui, como resultado, nome do funcionário, salário bruto 1.000, descontos 300, salário líquido 700, que foi exatamente o que a gente fez aqui, essa conta, né? Foi o salário bruto menos os descontos. Ok? Bom, tá aqui, tá certo? O código-fonte desse exercício. Então, o que nós fizemos foi resolver esses dois exercícios aqui. Espero que vocês tenham entendido aí. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato, tá certo? Lá no meu primeiro slide tem um e-mail, tá aqui, certo? Se você quiser, ou então você deixa um comentário aí no próprio vídeo, que eu posso tirar suas dúvidas aí num segundo momento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade aqui, ó. Paramos aqui no slide 34, né? Paramos aqui. O nosso próximo vídeo, já dando spoiler aí do que vem pela frente, comandos de seleção, né? Que a gente tem o comando if e o comando switch, que são os dois comandos que a gente tem no Java para a gente poder fazer seleções, tomar caminhos diferentes dentro do nosso algoritmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.